Bom dia, turma e professor Otto. No nosso trabalho falaremos sobre o porquê que a Revolução de 1930 aconteceu e o seu desenrolar. Nosso grupo é composto por Bernardo Castro, Giovanni Gaeta e Gabriel Martins. O governo de Luís XVIII. Luís XVIII governou a França entre 1814 e 1824, com uma breve interrupção durante os 100 dias de Napoleão, em 1815. Ele foi o primeiro monarca da chamada Restauração Bourbon, um período que marcou o retorno da monarquia após a queda de Napoleão Bonaparte. Durante seu reinado, tentou equilibrar os ideais do antigo regime com as mudanças trazidas pela Revolução Francesa e pelo Império Napoleônico. Em vez de restaurar o absolutismo puro, Luís XVIII promulgou a Carta Constitucional de 1814, estabelecendo uma monarquia constitucional. Essa carta manteve alguns princípios revolucionários, como a igualdade perante a lei e a garantia da propriedade adquirida durante a Revolução. Ele buscou uma política de moderação e compromisso, tentando conciliar os interesses dos monarquistas, que desejavam restaurar os privilégios da nobreza, e dos liberais, que defendiam as conquistas da Revolução. Apesar dessa tentativa de equilíbrio, o governo de Luís XVIII também foi marcado pela repressão aos opositores. Bonapartistas e republicanos foram perseguidos, especialmente após os 100 dias de Napoleão e posteriormente com a Revolução de 1830. Além disso, seu governo contou com forte influência estrangeira, sendo apoiado pelas grandes potências europeias que buscavam estabilizar a França e evitar novas revoluções. O Congresso de Viena foi uma conferência diplomática realizada entre 1814 e 1815, após a queda de Napoleão Bonaparte, com o objetivo de reorganizar a Europa e restaurar a ordem monárquica. O encontro aconteceu na Áustria e reuniu as principais potências europeias, como Reino Unido, Áustria, Rússia e Prússia, além da França, que participou das negociações apesar de ter sido derrotada nas guerras napoleônicas. O principal objetivo do Congresso era garantir a estabilidade da Europa, evitando novas revoluções e impedindo que um único país voltasse a dominar o continente, como ocorreu com a França sob Napoleão. Para isso, as decisões foram baseadas em três princípios fundamentais: a legitimidade, que restaurava as monarquias tradicionais derrubadas pelas guerras revolucionárias e napoleônicas; o equilíbrio de poder, que redistribuía territórios entre as potências para evitar que uma delas se tornasse dominante; e a restauração do absolutismo, garantindo que as monarquias tivessem o controle político e pudessem reprimir movimentos revolucionários. Entre as principais decisões do Congresso de Viena, a França foi mantida como um reino sob o governo de Luís XVIII, mas perdeu os territórios conquistados por Napoleão. O Império Austro-Húngaro recuperou terras na Itália e no leste europeu, enquanto a Prússia e a Rússia expandiram seus domínios, principalmente na Polônia e na Alemanha. O Reino Unido, por sua vez, fortaleceu seu poder marítimo e manteve territórios estratégicos ao redor do mundo. Para garantir a manutenção da ordem estabelecida, foi criada a Santa Aliança, uma coalizão formada por Rússia, Áustria e Prússia, cujo objetivo era reprimir movimentos liberais e revolucionários na Europa. Esse acordo permitiu a intervenção em países onde houvesse tentativas de revolução, como aconteceu na Espanha e na Itália. O Congresso de Viena teve impacto duradouro, estabelecendo um período de relativa paz na Europa, conhecido como Paz Europeia, que durou até as revoluções de 1830 e 1848. No entanto, ao tentar conter as ideias revolucionárias à força, o Congresso acabou criando tensões que levariam a novos conflitos no século XIX, como a unificação da Alemanha e da Itália. Carlos X governou a França entre 1824 e 1830 e adotou uma política de centralização do poder, aproximando-se do absolutismo, o que gerou forte oposição e levou à sua queda. Diferente de seu irmão Luís XVIII, que tentou equilibrar os interesses entre monarquistas e liberais, Carlos X representava a ala ultramonarquista dos Bourbon e buscou restaurar completamente o poder da monarquia e os privilégios da nobreza e do clero. Desde o início de seu reinado, Carlos X tomou medidas que reforçavam a autoridade real e contrariavam os princípios da Revolução Francesa. Ele ampliou a influência da Igreja Católica, concedendo indenização aos nobres que perderam terras durante a Revolução e restringindo a liberdade de imprensa.
Além disso, enfraqueceu o poder do parlamento, nomeando ministros reacionários e utilizando decretos para governar sem a necessidade de aprovação legislativa. A centralização do poder se intensificou em 1830, quando Carlos X promulgou as Ordenações de Julho, que restringiam ainda mais a liberdade de imprensa, dissolviam a Câmara dos Deputados e alteravam o sistema eleitoral para favorecer os monarquistas. Essas medidas foram vistas como um golpe contra a monarquia constitucional e geraram grande revolta popular. O resultado foi a Revolução de Julho de 1830. A Revolução de Julho, 27 a 29 de julho de 1830. Mais conhecido como Três Dias Gloriosos. Estudantes, trabalhadores e parte da burguesia dominaram as ruas de Paris, erguendo barricadas e enfrentando o exército. Diante da resistência popular, Carlos X abdicou e fugiu para a Inglaterra. O governo de Luís Filipe I, de 1830 a 1848. Luís Filipe, mais conhecido como Rei dos Franceses, subiu ao trono com o apoio da burguesia e adotou um governo constitucional e liberal, mas sem mudanças profundas. Em questão de política, ele manteve um regime parlamentar, mas favoreceu a alta burguesia e restringiu a participação popular. Na economia, ele incentivou a industrialização e o crescimento econômico, beneficiando a classe média rica. Trabalhadores e republicanos não estavam satisfeitos com seu governo. Aí acabou sendo mal visto o rei porque ele favorecia apenas os ricos, o que levou à sua queda. Essa luta foi por liberdades políticas e a transição de um sistema que represente mais o povo francês, que mais tarde influenciou a maioria dos países na Europa a ter uma revolução parecida, para conquistar esses direitos. Enfim, turma, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.